A paz do Senhor Jesus, estamos no segundo vídeo da videoaula da matéria de administração eclesiástica do tema Bandeira Nacional, onde estamos abordando alguns subtópicos, e o subtópico que será abordado agora de forma primeira serão os símbolos nacionais. Existem alguns símbolos nacionais. O livro que nós estamos estudando, ele vai mencionar 4 símbolos nacionais. Os símbolos nacionais existentes dentro de um país, como ele mesmo assim aponta, é para a manifestação das autoridades oficiais ou dos emblemas oficiais que representam o país. A lei é a 5.700, ela foi elaborada em 1º de setembro de 1971 e ela vai dispor das seguintes apresentações como símbolos nacionais. Primeiro, a bandeira nacional, depois o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Como se deu a feitura da bandeira nacional? Com o passar do tempo, o decreto de 18 de setembro de 1822 precisou ser atualizado, notadamente devido à criação de novos estados que acabam acontecendo na federação. Então o número de estrelas eles acabam sendo aumentados, ampliados mediante a progressão do Estado da Federação do Brasil. O brasão das armas, do selo e as representações dos estados também tiveram de ter uma progressão ou uma elaboração. As mudanças na lei ocorrem em 1942, em 31 de julho, que ela acaba sendo atualizada pelo Decreto-Lei de 4.545. Em 1968, ela foi atualizada pela Lei 5.443, no dia 28 de março de 1968. Em 1971, ela vai receber a atualização pela Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971. A Lei dos Símbolos Nacionais do Brasil recebe a atualização através da Lei 8.421, de 11 de maio de 1992, que é a atual lei vigente no Brasil. Ela acaba sendo algo colocado de maneira obrigatória quando absorvida pela Constituição Brasileira de 1988. Em 2009, a literatura da Lei Federal número 12.157, ocorrida no dia 23 de dezembro, vai incluir o hasteamento da bandeira do Mercosul junto com a bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes e em todos os órgãos públicos, executivos, legislativos, judiciários e em todo o território nacional. A Lei 12.031, em 2009, no artigo de número 39 da Lei dos Símbolos Nacionais, ela vai tornar obrigatória a execução do mesmo uma vez por semana nas escolas públicas, privadas, do ensino fundamental em todo o território brasileiro. Existe uma norma de apresentação da bandeira nacional que deve ser seguida fielmente dentro das instituições, das igrejas, principalmente na época onde nós fazemos os encontros nas igrejas, aniversário da mesma, congressos, que costuma utilizar. Algumas até em culto de missões colocam a bandeira nacional e a maior parte delas utiliza de maneira equivocada a bandeira nacional, até cometendo um crime, porque existe um padrão e é lei do uso da bandeira nacional. O livro apresenta
a maneira que utiliza a bandeira nacional, só que encontra-se de maneira atualizada e mais elaborada no site do Exército Brasileiro. É www.eb.mil.br, a apresentação dos símbolos nacionais. E você poderá lá encontrar uma maneira mais didática como você vai utilizar o uso da bandeira nacional. É imprescindível o bom conhecimento legal concernente ao uso dos símbolos nacionais. Muitas das vezes nós vimos hoje um nacionalismo averso. Nós entramos nas igrejas, vemos a bandeira de Israel tomando o centro de tudo, e isso me leva a perguntar: que nacionalidade nós temos? Nós somos brasileiros, nós não somos israelitas, nós não nascemos em Israel. A bandeira que deve estar hasteada nas igrejas é a bandeira do Brasil. A bandeira que deve ter a norma para a qual vai ser utilizada é a bandeira do Brasil. Nós não temos nada a ver com Israel para colocarmos a bandeira de Israel em cerimônias, em congressos. Não temos. Nós temos a ver com a nossa nação, Brasil. E como brasileiros, nós temos de respeitar a Constituição brasileira, aonde estabelece uma norma de uso com o pendão nacional. Nós não podemos desvalorizar a bandeira brasileira como nós temos desvalorizado no decorrer da história da humanidade, no decorrer da história até mesmo da Igreja Nacional. Nós vimos a bandeira brasileira jogada sobre os púlpitos, nós vimos a bandeira brasileira sendo pregada numa parede, nós vimos a bandeira brasileira pendurada de qualquer maneira, nós vimos a bandeira brasileira muitas das vezes sendo colocada no chão e as pessoas ali em cima da bandeira. Isso é um desrespeito com a bandeira brasileira, isso é um desrespeito com a nação brasileira. Não faça isso. Siga as normas que devemos ter para mantermos um ato cívico correto mediante ao pendão nacional. Nós não podemos desprezar. Ali está a nossa história, ali está a nossa identificação, ali está quem nós somos. Então, que nós possamos honrar a Deus acima de todas as coisas e honrar o Brasil. E é nesta maneira que eu me despeço dos irmãos, lembrando que já enviei a prova daqui a pouco a irmã Josi estará compartilhando com vocês nos grupos. Essa prova está bem tranquila, bem simples. Sigam um raciocínio lógico em ordem crescente da matéria, que os irmãos irão conseguir fazer esta prova de maneira tranquila. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma ótima semana, no nome santo de Jesus. Nos encontramos na próxima.